Bom dia, Santa Catarina. Bem-vindos ao programa Destaques. Meu nome é Letícia, eu sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo, onde buscamos formas de te ajudar a viver melhor, prolongar sua vida saudável e novidades na área médica e na área da saúde. Hoje vou conversar com a minha mãe, doutora Ulisseia, e com a minha irmã, doutora Simone, e nós vamos falar de algo que a gente vê muito em consultório, que é a relação entre doenças autoimunes e intolerâncias alimentares. Até porque as doenças autoimunes são doenças sistêmicas, então a gente vai esclarecer muitas dúvidas que eu acredito que vai ajudar muita gente que sofre com doença autoimune. Mãe, muito obrigada mais uma vez pela participação. Simone, muito obrigada mais uma vez pela participação, né? E eu acho que isso é um ponto comum, né, que a gente conversa entre nós, sobre a relação até da evolução de doenças autoimunes com intolerâncias alimentares, né? Muito, cada vez mais nos consultórios. Até deixa eu apresentar, né? A doutora Simone é nutróloga, né? E também pós-graduada em medicina esportiva e prática ortomolecular. Doutora Ulisseia, minha mãe, uma das pioneiras na prática ortomolecular, né, no Brasil. E hoje nós trabalhamos nessa área e é algo, né, mãe, que acho que você também vê bastante, né? Problemas de doença autoimune com intolerâncias alimentares, né? Primeiro, deixa eu dizer do meu orgulho de estar aqui perante duas filhas lindas e que me trazem tanto prazer e tanta sensação de dever cumprido, né? Você é muito coruja. Conversando com duas médicas de sucesso e serem minhas filhas, né? Então, na verdade, eu sou especialista em diagnóstico por imagem há muitos anos, né? E depois eu me apaixonei pela área da nutrologia, da medicina preventiva, da prática ortomolecular, por essa visão geral que a gente tem com o paciente, né? E através do radiodiagnóstico, que eu sou especialista, isso me deu uma visão geral de medicina. Então, eu fiz uma união de especialidades e consegui, com isso, abranger muito mais. Eu passei a anotar na minha clínica do dia a dia muitas síndromes que eu conhecia através do radiodiagnóstico, né, que é uma medicina geral, né? Eu passei a ver pacientes com essas síndromes, porém, na visão da nutrologia, esses pacientes tinham uma correlação alimentar, doenças autoimunes, espondilite anquilosante, atrofia muscular progressiva, tireoidite de Hashimoto, psoríase, vitiligo e mil outras doenças autoimunes, e todas elas, em geral, têm uma correlação com uma intolerância alimentar. Eu pesquiso até hoje, glúten, lactose, alergias alimentares, e invariavelmente esse paciente é desencadeado por isso. Um órgão de choque desencadeia uma doença autoimune, né? Um órgão de choque variado. E sempre a causa, a base é a alimentação, né? Aquela frase muito comum que todos conhecem, que você é o que você come. Na doença autoimune, mais ainda isso se manifesta. É importante para o pessoal em casa entender que a doença autoimune é uma doença sistêmica, né? Autoimune é uma autodestruição. Então, por algum motivo, o nosso sistema imunológico passa a interpretar algum órgão, né, algum tecido, como um corpo estranho. Então, doença autoimune é uma autodestruição de um tecido. No caso da tireoidite de Hashimoto, uma autodestruição da tireoide. Do vitiligo, uma autodestruição da melanina e assim por diante. Então, é um defeito no nosso sistema imunológico. E no momento o que a gente está discutindo é que deficiências nutricionais ou alergias alimentares podem servir como gatilho, né? Acordar, dar esse tilt no sistema imunológico e ele começar erroneamente a atacar certo órgão, tá? Então, acho que isso esclarece aí para as pessoas como funciona a doença autoimune, né?
são células contra as nossas próprias células. Nós produzimos anticorpos contra nós mesmos e o fato de nós estarmos sensibilizados por causa da doença inflamatória que geramos por causa da intolerância alimentar faz com que haja o desenvolvimento dessas doenças autoimunes, né? Muitas doenças reumatológicas são manifestações da doença celíaca também, né? Ou daquela intolerância ao glúten crônica e a pessoa nunca desenvolve a doença celíaca propriamente dita, que é aquele intestino completamente destruído, mas em si manifesta através de doenças, dores articulares, né, generalizadas. Processo inflamatório, Processo né? inflamatório. É o intestino inflamado porque aquele alimento está inflamando. E toda doença tem um caráter inflamatório, né? Inclusive as doenças autoimunes, né? Então, o que a gente come é o nosso combustível. Então, ele está em toda a tua corrente sanguínea. E se você come alguma coisa que te causa alergia alimentar, você gera um processo inflamatório geral. E faz com que o teu sistema imunológico, no lugar de te defender, comece a atacar, porque essa substância, essa inflamação está em tudo. Então, ele começa a interpretar tudo como inimigo, né? E cada pessoa acaba tendo um órgão-alvo, né? Ou até a parte genética está muito relacionada. A genética, né? Mãe, eu herdei de você o DQ2 positivo. Eu tenho DQ2 positivo. Intolerância ao glúten crônica, né? Se manifestou nela. E ela tem também lactose. Então, um fato interessante que eu tenho verificado em muito paciente é o paciente com a tireoidite de Hashimoto, ele sempre tem alterações digestivas, diarreia, gases, flatulência, e aí eu peço a intolerância à lactose. E quase que 100%, a medicina não é uma matemática, mas quase que 100% esse paciente tem intolerância à lactose. Eu tenho verificado uma correlação muito, muito íntima entre a Hashimoto, a tireoidite em si, e os cistos coloides no ultrassom, na tireoide, e a intolerância à lactose, muito mais do que com as demais intolerâncias, com as demais doenças autoimunes. E tenho verificado a do glúten, a doença celíaca, uma correlação muito grande com essa, como a Simone falou, com as doenças reumatológicas, Também com muita gastrite, muita azia, muita H. pylori de repetição. Então, o paciente que tem o glúten, ele tem uma característica própria de doença autoimune. E o paciente que tem a lactose positivo já tem outra característica autoimune. Às vezes é a proteína do leite. Então, às vezes a pessoa tira glúten, tira lactose e não melhora. Existem exames e é importante que as pessoas saibam da existência desses exames. Que é a imunoglobulina G de alimentos, que você pode dosar de 200, 300, 500 alimentos, de acordo com a necessidade, que mostra se o teu corpo está formando anticorpos para se defender contra aquele alimento. E se o teu organismo forma anticorpos numa quantidade muito grande, é sinal de que ele rejeita aquele alimento, né? Então, o alimento, ele é o nosso combustível. Então, eu dou o exemplo de um carro. Se você tem um carro a diesel e coloca gasolina, o motor dele não vai funcionar direito. Então, se o teu corpo foi feito para comer banana e você comer uva, por exemplo, ele não vai funcionar direito. Então, esse exame mostra para a gente qual é o combustível mais adequado para o funcionamento do teu organismo. E isso é muito individual. Meu corpo funciona de um jeito, dela de outro. Por quê? Temos genéticas diferentes, apesar de sermos da mesma família, tipos sanguíneos diferentes, e cada um tem um DNA único, né? Interessante, sabe, Letícia? É esclarecer para o paciente que ele não entende muito bem o que é intolerância e o que é alergia. Às vezes o paciente confunde isso. Outra coisa que ele não entende é que lactose é uma coisa e caseína é outra. Então, caseína é a proteína do leite, a lactose é o açúcar. Então, às vezes ele diz assim, mas eu não tomo leite. Aí ele vai, mas ele come o queijo, ele come a proteína do leite, toma whey protein. Só que, muitas vezes, ele, pela sensibilidade, pela intolerância à lactose, né, ele também tem uma alergia à proteína do leite associada.
Então, o paciente não entende o que é isso. Ele acha que a alergia ao leite é a mesma coisa que intolerância ao leite. Então, é diferente. Tem que investigar os dois exames, a parte O exame é genética diferente. O e exame de alergia é a exame de de alergia. alergias alimentares, né, que são diferentes, mas estão diretamente também relacionados com a resposta inflamatória, né, propriamente dita, E mas eles outra têm que coisa que é entender. muito importante é que o paciente ele diz assim: eu não estou tomando mais o leite e não tomo a enzima para digerir a lactose. Só que ele come a lactose nos demais laticínios. Então, eu evidencio para o meu paciente: olha, se você não fabrica uma enzima que o seu organismo é obrigado a fabricar quando ingere o alimento, você tem que, invariavelmente, tomar essa enzima, porque há uma coisa chamada contaminação indireta. Se você come na rua, até no próprio remédio, numa cápsula, ali dentro contém o trigo, contém a lactose, e você não sabe, só de olhar a bula. Então, faça o uso mais rotineiro da enzima. Não produz a enzima? Use a enzima. Vai comer? Use a enzima. Só se for aquela comidinha de casa, o feijão, arroz, o ovo, o bife, aí ele está vendo o que ele está comendo. Senão, ele tem que usar a enzima. Senão, o paciente ele pensa que ele está cuidando, mas ele não cuida como é necessário. E a doença autoimune, ela continua a progredir por causa disso. É verdade. Mãe, muito obrigada pelos esclarecimentos. Simone, muito obrigada pela participação. Gente, muito obrigada para quem ficou aí conosco. Espero que essas informações te ajudem a viver melhor, melhorar sua qualidade de vida e, de alguma forma, vencer o tempo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.